Invincible. A série de vídeos analisando cada um dos protagonistas de Tube Heroes. No episódio anterior, a gente analisou o Garoto Dragão e o Arru, e hoje vamos analisar a Loli, que atualmente no ranking disponibilizado no site da Bilibili, ela está no 9º lugar. Todo mundo não vai com cara do arco da Loli, porque meio que é o mais simplesinho. Na verdade, é aquele que não tem nada meio que a oferecer, só alguns certos detalhes. Que ela é só uma garota gênia tentando lutar contra os estereótipos de ser fofa. Mas eu tenho uma interpretação diferente pro arco dela. O arco da Loli é sobre perda de inocência. Ficou curioso? Então se prepare e bora lá! A jornada da Loli para se tornar uma heroína começou na infância. No ano 28, após a fundação da Associação de Heróis, a Loli acabou testemunhando o discurso da rainha dela querer mudar a sociedade de heróis. Naquele momento, a Loli se sentiu inspirada, então ela foi em direção à mãe e falou que quando ela crescesse, queria se tornar uma heroína. E a mãe, é claro, ela achou meio que a fofinha a filha falando isso e meio que decide gravar ela meio que falando isso. Quando eu crescer, quero ser uma heroína. Coisinha mais linda. Anos depois, a vontade de Loli querer se tornar uma heroína aumenta bastante. Mas o que também aumenta é a frustração do que ela considera o seu maior obstáculo. Ser fofa. Tá, eu sei que a maioria das pessoas vê que com alguém sendo fofo não é mais que o maior dos problemas. Mas no caso do universo de Tube Heroes, onde os poderes vêm da confiança das pessoas, um passo em falso e essa confiança pode desbancar e você pode perder os poderes. E os estereótipos é meio que desses passos em falso. Numa hora a Loli tá impressionando seus colegas meio que da academia ao conseguir 14 pontos de confiança. E no outro, ela rapidamente perde a confiança devido meio que o quão cresce de alguém musculoso com uma garota pequena e fofa. E olha que as pessoas até se apaixonaram pela Loli só porque ela é linda. Mas pelo que indica, ela meio que não se interessa por garoto nenhum. Ela até pensou em mudar o visual, mas ela meio que se controla, pois meio que no fundo ela ainda é uma garota. Nisso ela vê o DJ, um dos Eds, meio que de Tube Heroes. E aí que ela meio que tem uma ideia. Ela decide de construir um traje de combate para assim esconder meio que o seu rosto para assim ser levada a sério e ser uma verdadeira heroína. O primeiro protótipo do traje da Loli é mais ou menos. E em sua primeira patrulha, ela tem sua primeira luta contra um stalker que estava perseguindo uma menina. Mas o que a Loli meio que não sabia é que ela estava lutando com um herói que meio que naquela época estava meio que na 5ª posição, o Lâmina Fantasma. Ou seja, a Loli quase mal sobrevive à luta e meio que ela até saiu bem nessa. A garota em questão se chama Wang No e a gente meio que fala depois. Bom, de volta em casa, ela meio que percebe que o seu pai chegou. O pai da Loli é um dos cientistas meio que do Laboratórios Brilho. E ele é um homem muito ocupado meio que por conta do seu trabalho. Tanto que ele mal notou o trabalho dela. E quando ele soube que a sua filha estava fazendo meio que umas armas, teve essa seguinte reação. Tá contratado. Que droga. A Loli é contratada para trabalhar nos Laboratórios Brilho sob supervisão dele. E o Dachon, que é um amigo de infância da Loli, tenta mostrar o que ele viu meio que nos planos que estavam meio que na qual a Loli escreveu para seu traje de combate. Só que o traje aí não é meio que o que ela meio que gostaria de ter. E essa beleza aqui foi fabricada em segredo não faz muito tempo.
Com certeza você vai poder se armar com esse mecha divino! E é nesse momento que a Loli se reencontra com a Non, que trabalha nos laboratórios Brilho. As duas meio que se dão rapidamente bem e se tornam amigas. A ponto da Loli meio que pedir para o Non meio que trabalhar na nova versão do Crash de Combate. E nisso a Loli meio que vai aprendendo algumas coisas meio que sobre a Non, como o fato dela não ter meio que o pai na sua vida achando que ele tá morto. E como meio que ela conseguiu um emprego nos laboratórios Brilho. Ela tinha um currículo impressionante. Mas a menina foi designada para ser recepcionista porque ela tinha um rosto bonito. Foi somente que o pai da Loli leu o currículo dela que a transferiu no depósito para trabalhar com ele. Quando as duas terminam o trabalho, a Loli até leva a Non para beber. Beber entre aspas, já que a Loli ainda é nova demais para beber cerveja. E no meio dessa saída, a Non percebe o Stalker olhando para ela. Então meio que a Loli, farta meio que desse cara aí, desenha um coelhinho mostrando a língua com ketchup e incentiva a Loli a gritar com o Stalker dizendo: "Oh, sai fora, tarado!" E o cara meio que já vai embora. E nós sabemos meio que a identidade do Lâmina Fantasma nisso. E meio que o cara tava chocado quando meio que percebeu que ele era o tarado. A amizade dela com a Non é um fator muito importante pro desenvolvimento da Loli, já que pela primeira vez ela achou uma igual, alguém que também sofre dos mesmos problemas de aparência dela. Mas o que a gente mal sabia é que essa amizade vai muito mais além do que uma amizade. E que a China estava sendo ousada em colocar meio que uma espécie de casal lésbico no Mundonghua. Vai, fala umas boas pra ele. Agora grita comigo. Vai se ferrar, seu tarado! Vai se ferrar! Vai se ferrar, tarado! Vai se ferrar! Vai se ferrar, seu tarado! Assim que elas voltam pro laboratório Brilho, ocorre a invasão do DJ, né, nos laboratórios Brilho para conseguir o medo. E a Non tenta encarar ele e meio que ela tava bêbada naquele momento, achando que o DJ era o Stalker. E a Loli, preocupada pela segurança da amiga, obviamente, porque esse cara é um excess, finalmente veste a versão definitiva da armadura da Loli. A Loli encara meio que o DJ e ele tenta usar seus poderes para controlar a Loli. Mas não dá certo. Eles não entendem o porquê e a Loli bate de frente com o cara e faz que ele leve uma baita surra. Diferentemente da luta da Loli com o Lâmina Fantasma, na qual a Loli teve mais dificuldade. E olha que o crase da Loli meio que ainda nem estava pronto. Assim que a Loli derrota o DJ, ela e a Non se reúnem com seu pai. E o pai da Loli percebe que o medo meio que está sendo contido pela armadura da Loli. E nisso, o cara teve uma ideia. Tem que ter coragem. E precisamos de coragem. Vou promover você. Você é meio perturbado. Por causa dessa descoberta, o pai da Loli decide iniciar uma espécie de expedição na nave alienígena, que é onde meio que tá lá o material na qual o Crash da Loli foi feito. E ele leva a Loli, a Non, o Dachshund e um grupo de cientistas, e para compor a equipe de segurança, ele leva o Lâmina Fantasma e o Joãozão. E nesse acampamento ocorrem muitas coisas. Desde a Loli e a Non descobrirem que o Stalker é o Lâmina Fantasma. E eventualmente a Non descobre que o Lâmina Fantasma é seu pai. Até o DJ infectado pelo medo e invadiu o acampamento. E ele ser morto pelo Lâmina Fantasma. Fim de semana tranquilo. Até aí, tava sendo tranquilo pra nossa pequena Loli. Afinal, ela até tancou um Ets. Mas isso não iria durar muito tempo, pois ao invés
dela ser atingida por um taco de beisebol, a realidade decide atingir a Loli com um pé de cabra. Quando chega a noite da expedição, o pai da Loli decide deixar a Loli de lado porque ele sente que foram descobertos e que algo muito pior que o DJ infectado pelo medo podia acontecer. E o pior é que o pai da Loli estava certo, pois não só aparece o El Sol, que queria matar o Joãozinho Joãozão e o Lâmina Fantasma por ordens do Ian, como também aparece o Nice e o Fobia Clone para eliminar os cientistas. A Loli chega para enfrentar o Nice e meio que demonstra ser uma luta difícil, tanto na parte física, já que o Nice é o herói perfeito, então ele pode ser forte, quanto mentalmente, pois é aí que a Loli e a não tiveram um choque de realidade. Pois, se o Nice deveria ser o herói, por que eles estão os atacando? E não só isso, como depois que a Loli meio que consegue se afastar do Nice, ela corre pra fora e vê o Fobia Clone fazendo o maior massacre com os cientistas. Principalmente ao ver eles matando o pai dela. E nesse momento, a Loli faz o que uma pessoa normal em um anime faria nesse momento. Ela ganha uma espécie de instinto de sangue e mata todos os Fobia Clones. E esse foi o estopim. O estopim que destrói a inocência da garota. Se comparamos na infância, que era uma garotinha que se sentiu inspirada pelo discurso da rainha e queria ser uma heroína por causa dela, nesse momento ela tá irreconhecível, pois esses eventos a levaram no limite. O obstáculo que a maior preocupação dela, que ela parecia fofa demais, não se comparava com a morte de seu pai, seu amigo de infância, de muitos cientistas que estavam tentando fazer um meio de conter o medo e a confiança. Tanto que assim que ela termina com os Fobias Clones, ela parte para cima do Nice. Ela estava completamente fora de si. Nem quando o Joãozão, que estava na sua forma berserker, meio que afetou a menina. Ela só foi parada quando a rainha apareceu. A gente não soube o que ocorreu meio que após isso. Principalmente o fato da reação da Loli ao ver a rainha de perto, já que ela foi uma das maiores inspirações. Mas pelo que sabemos, ela não está mais a mesma. Pois após isso, a gente só vê a Loli com os olhos completamente vazios, deixando as flores no túmulo do seu pai, e ao se despedir, ela vai dentro do carro enquanto assiste meio que a numeração, que ela tá na 6ª posição do ranking de heróis. Ela conseguiu seu objetivo, mas a que custo? Pois ela não via meio que mais valor nisso. Pois ela perdeu seu pai, seu amigo de infância, e a No, que embora ela tenha saído vivo dessa, ficou gravemente ferida e está em coma no hospital. Literalmente, ela tá sozinha. A gente não sabe mais detalhes sobre a Loli no tempo atual de To Be Hero quando ocorre o concurso para determinar quem vai ser o próximo Ets, pois a gente só vê ela vestindo a armadura. Mas eu acredito que nesse momento que ela tá de armadura, com certeza ela tá escondendo toda uma tristeza, a ponto de com certeza ela nem querer sair dessa armadura. E acho que até um ponto, meio deprimente, meio pessimista por minha parte, é que ela pode ter se isolado até mesmo da sua mãe, que essa aí tá vivaça. Mas a gente não teve sinal dela não. Com certeza a Loli vai ter que passar por um arco de recuperação. E também eu quero ver ela meio que botando a porrada no Nice. Bom, essa é a minha análise da personagem da Loli. Uma garota que é fofa, foi mal o termo, meio imatura, mas que é idealista em querer ser uma heroína. Que foi para uma garota totalmente desiludida, que perdeu toda a inocência após o incidente das ruínas. Esse foi o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o mundo, Tobias e fui.